Olá, pessoal. Bom, como vocês se lembram, ontem a gente estava conversando um pouco, a gente entrou naquela base do curso, a base que todo mundo deve saber do inglês, que é o início, um pouco antes do verbo to be. A gente viu um pouco sobre o sujeito que faz a ação. E ontem a gente tinha conversado só um pouquinho sobre o I. E hoje a gente vai prosseguir um pouquinho mais com essa questão toda de como você falar situações de você, mas neste caso a gente vai utilizar um padrão apenas e perceber que com esse padrão você consegue criar inúmeras frases. Lembra que ontem a gente tinha conversado um pouquinho que se você aprende três frases, você consegue criar no mínimo 9 frases, 3 vezes 3. Por quê? Com aquelas 3 frases que você aprendeu, você consegue quebrar ela em diferentes pedaços da frase e juntar esse pequeno pedaço com outro pedaço que você viu anteriormente. Ou seja, se você aprende 3 frases, você consegue, no mínimo, colocar no seu caderninho, criar no seu caderno de anotações 9 frases. E no vídeo anterior, então, na live, que eu fiz, você consegue acessar e entender um pouco mais essa lógica, mas eu vou explicar hoje também. Então não se preocupa, eu vou passar aqui para a tela que a gente precisa para começar essa questão toda para você entender o que eu vou falar. Então, trocando aqui, a gente tem o padrão I like. Esse padrão aqui é um dos que a gente vai conversar, mas só para vocês entenderem então a situação toda, que é a multiplicação da língua. O que é essa multiplicação da língua? É o que eu estava falando. Se você aprende 3 frases, você consegue criar mais 3 frases novas. Ou seja, você tem 3 frases e você consegue fazer 3 frases novas para cada frase. Ou seja, eu vou dar um exemplo mais fácil. Você aprendeu um exemplo, você aprendeu o segundo exemplo e você aprendeu o terceiro exemplo. E o que acontece com esses exemplos aqui? Daqui a pouco a gente vai pegar todos os exemplos reais e você vai perceber. Digamos que você aprendeu o exemplo 1 e o exemplo 1 ele fala... Bom, não vou dar exemplos, mas você consegue juntar o 1 com a parte 2, alguma parte da frase 2 que você aprendeu. Essa frase 2 você consegue juntar com a 1 e mais a 3, ou seja, você consegue fazer mais exemplos aqui. Então, só bem para resumir, no 1 você consegue fazer 1 mais 2, você também consegue fazer 1 mais 3, e você consegue fazer 1 mais 2 mais 3. Exatamente isso que eu queria falar. Com este exemplo número 1, você consegue juntar com o exemplo número 2 e consegue juntar com o exemplo número 3. Então aqui já são 1, 2, 3, 4 frases. Ou seja, muito mais do que a gente estava conversando, né? O exemplo número 2, o que você consegue fazer então? Você consegue fazer o exemplo 2 mais o exemplo 3. Você consegue fazer o exemplo 2 mais o exemplo 1. Você pode alterar os sentidos, você pode alterar essa frase que ela vai ter um outro sentido também. E você pode fazer o 2 com o 3 com o 1, por exemplo, misturando tudo. E no exemplo 3 segue a mesma lógica, então. 3 com 1, o 3 com o 2 e o 3 com o 1 com o 2. Parece meio estranho isso que eu estou falando, mas vocês vão entender agora com todos os exemplos aqui, então. Aqui, estes números era só para você perceber as junções que a gente consegue fazer com o inglês. Não é tão importante assim quanto o que eu vou mostrar agora para você na prática. O padrão I like. O que é esse padrão I like? Eu gosto de alguma coisa. E isso aqui você pode utilizar para todas as vezes que você quer falar
que gosta de alguma coisa. Vamos lá para os exemplos, então. Você pode juntar o padrão I like com ações e com substantivos. Você vai entender agorinha o que são as ações. Ações é verbos. O que seriam estes verbos? Ler. Eu gosto de ler. Ler é um verbo, é uma ação que você está fazendo. Então, você vai utilizar o I like to read. Sempre que você for utilizar um verbo, então, uma ação, você vai juntar o I like com o to e o verbo. Então, I like to read. O primeiro, eu gosto de ler. Segundo, então, vamos dar mais um zoom aqui para vocês conseguirem ver. I like to study. Eu gosto de estudar. I like to study. I like to eat. Eu gosto de comer. Eu vou até alterar aqui, eu coloquei em inglês. Não sei o que eu estava fazendo. Eu gosto de comer. Então, I like to eat. I like to eat. Eu gosto de comer. Percebem que em todos eles a gente segue o padrão I like to. Então, isso é um padrão que vocês podem seguir para falar sempre o que vocês gostam de fazer. I like to work. Eu gosto de trabalhar. I like to watch TV. Eu gosto de assistir TV. Então, I like to watch TV. I like to ride a bike. Eu gosto de andar de bicicleta. E I like to play soccer. Eu gosto de jogar futebol. Percebem que com um padrão só, você percebe que com esse único padrão que eu falei, o I like to, a gente consegue criar inúmeras frases para você se comunicar com as pessoas. I like to read. 1. I like to study. 2. I like to eat. 3. I like to work. 4. I like to watch TV. 5. I like to ride a bike. 6. I like to play soccer. 7. 7 exemplos que eu dei para você aqui, de uma maneira bem rápida. E o que você tem que fazer, então? Anota no seu caderninho e percebe o que você consegue criar com as coisas da aula de hoje, com a live que eu dei da aula passada. Você poderia colocar aqui, I like to read every day. Eu gosto de ler. I like to read every day, que foi o que a gente aprendeu na aula passada. O que é o every day? Todos os dias. Eu gosto de ler todos os dias. E com isso, adicionando esse todos os dias, every day, no fim de todas essas frases que a gente viu agora, você já consegue mais quantas frases? 7. Ou seja, você a partir de agora já saberia no mínimo 14 frases. Então repete comigo, vamos lá fazer o exercício de repetir. I like to read. Eu gosto de ler. I like to study. Eu gosto de estudar. I like to eat. Eu gosto de comer. I like to work. Eu gosto de trabalhar. I like to watch TV. Eu gosto de assistir TV. I like to ride a bike. Eu gosto de andar de bicicleta. E I like to play soccer. Percebe então que você tem uma lista inteira aqui que você conseguiria criar de frases apenas com esses exemplos que eu dei. Você conseguiria criar uma lista infinita. E nos substantivos, então, colocando junto um substantivo, que é os que você vai aprender agora, vai ficar mais fácil ainda, você vai ter mais palavras ainda. Vamos ver? O que você faz? Ao invés de utilizar o I like to, que nem você estava utilizando aqui, I like to, quando você utiliza um substantivo, você só vai falar o I like. E o que é esse substantivo? Chocolate, cama, meu filho, minha mãe, minha esposa, meu esposo e tudo mais. Então, qualquer objeto, qualquer pessoa que você está se referindo, você só vai utilizar o I like. E nessa questão aqui, quando você utiliza um verbo, então, aí sim você coloca o to. Vamos aos exemplos. I like water.
I like water. O que é water? Água. Eu gosto de água. Então repete aí. I like water. I like water. I like pizza. I like pizza. O que seria o pizza? Simples, né? I like pizza. Eu gosto de pizza. I like sushi. I like sushi. Eu gosto de sushi. E massa, então, macarrão, que muitas pessoas me perguntam como é que se fala pasta. I like pasta. I like pasta. I like toys. I like toys. O que seria toys? Brinquedos. I like toys. I like pets. Pets seriam animais de estimação, no caso. Aqui eu escrevi apenas animais, mas a gente se referiria a animais de estimação. I like pets. I like pets. I like dogs. Coloquei o exemplo aqui de cachorros. Eu poderia substituir por gatos. I like dogs. I like dogs. Eu gosto de cachorros. E se fosse gatos, então? I like cats. I like cats significa eu gosto de gatos. Então, essa é a lógica que você tem que ter quando você está aprendendo inglês. Entender que quando você cria uma frase, essa frase você consegue substituir apenas uma palavra que está dentro dela por outras que você sabe e você vai conseguir criar centenas, se não muitas e muitas frases. Espero que você tenha entendido essa lógica e caso você não tenha entendido alguma coisa, pode deixar um comentário aqui embaixo. Se você gostou, curte esse vídeo e compartilha com seus amigos. Dá o seu joinha no vídeo aqui e até a próxima.